Então, hoje nós vamos tentar dar algumas dicas, né? Porque expositor já é uma coisa difícil. Agora, com esse adjetivo do lado, né? Espírita, complica um pouco mais, né? Ninguém acende uma candeia para pô-la debaixo do alqueire. Põe-na, ao contrário, sobre o candeeiro, a fim de que ilumine a todos que estão na casa. Isso está no Evangelho, todos conhecem, e nós vamos explicar, embora todos já tenham compreendido. Quando nós somos iluminados pelas belezas que a doutrina espírita nos oferece, passamos a nos nutrir disso e sentimos a vontade de compartilhar essa luz com outras pessoas que tenham as mesmas necessidades que nós. Acredito que todos nós aqui já passamos por isso. Quando nós tomamos conhecimento da maravilha da doutrina espírita, de tudo que ela nos oferece, o primeiro ímpeto que nós temos é de sair contando para todos, né? Em primeiro lugar para os familiares. A gente quer que todos tenham esse tesouro que a gente recebeu. Então é natural que tenhamos também vontade de compartilhar, que seja então através da exposição espírita no Centro Espírita. Espíritas, amigos, atendamos a caridade que suprime a penúria do corpo, mas não menosprezemos o socorro às necessidades da alma. Divulguemos a luz da doutrina espírita, auxiliemos o próximo a discernir e a pensar. Emmanuel. Muito importante isso que ele diz, né? É claro que a gente tem que auxiliar aquele que está na penúria, precisa do nosso auxílio. Mas mais importante talvez seja a necessidade da alma, como nós vamos perceber através do nosso estudo hoje. Auxiliar a discernir e pensar. Aí vocês vão dizer que absurdo. Todos sabem discernir e pensar. Será? Será que no momento da dor, no momento do sofrimento mais agudo, a gente consegue discernir? Acredito que muitas vezes não. Precisamos de alguém que nos oriente. Discernir e pensar não significa atividade elitista e intelectual, mas sim reflexão sobre as circunstâncias da vida, como dificuldades econômicas, morte de um parente, enfermidade. Não são essas as pessoas que vêm ao Centro Espírita em busca de algo? Quem são as pessoas que buscam a casa espírita? São pessoas que estão em aflição, que passam por alguns desses problemas ou outros variados e que vêm em busca de uma orientação, de uma ajuda. Elas não sabem o que fazer, estão perdidos, desolados, né? Essa luz que ilumina a razão mostra que o espírito é imortal, que há uma lei divina presidindo o nosso destino, que a ninguém nos ligamos de improviso, que há um propósito do destino, que é o aperfeiçoamento moral, e que há imprevistos, quedas, dificuldades que precisamos saber superar. Isso que é importante a gente passar nas nossas preleções espíritas, né? A pessoa tem que entender, porque normalmente quando ela chega na casa espírita ela não sabe disso, que existe uma lei que preside o nosso destino. Às vezes parece que não, parece que eu estou largada aqui, abandonada, tudo para mim dá errado, nada dá certo, o outro é feliz, o outro tem tudo, eu não tenho nada. A impressão que dá é que não há lei, não há Deus. É preciso que nós passemos essa informação. E dar-lhes uma nova perspectiva para observar esses acontecimentos. Esse é o nosso propósito. Então você está numa encruzilhada e agora o que eu faço? Não sei o que fazer. Estou perdida.
Aí, vindo à casa espírita e ouvindo uma palestra espírita, ele vai saber o rumo correto que ele vai ter. Que vai ter, não, que ele deve tomar, né? As palestras são um instrumento e não um fim. Eu não posso fundamentar a minha vivência espírita em fazer palestras. Isto aqui eu peguei de Haroldo Dutra Dias, não é meu. A gente vê muito, na internet eu vejo, às vezes, né? Fulano de tal, palestrante espírita. Então, o que você acha? Eu sou um palestrante espírita, tá? Status, né? É um status, sou palestrante espírita. Será que é assim? Essa atividade é um instrumento, ela serve a um propósito. Se o meu propósito é só fazer palestras, eu perdi o senso, a base. Aplicar passes também é um instrumento. Se eu fundamento a minha vivência espírita em dar passes, fica estranho, porque esse não é o propósito. Eu não venho à casa espírita para ter eu sou isso, eu sou passista, eu sou palestrante, eu faço isso, eu só faço isso. Será que está certo? Nosso papel é receber esses instrumentos que nos vêm do alto e oferecer a todos. Nós recebemos um banquete espiritual da doutrina espírita. E a palestra é um garfo para que possamos alimentar as pessoas. Eu ouvi Haroldo dizendo isso e eu falei, eu tenho que colocar, porque isso aqui é maravilhoso. Então, olha bem, a doutrina espírita, a espiritualidade, nos oferece um banquete. A doutrina espírita é um banquete. Temos tudo ali. E qual é a função do palestrante? É pegar um garfo e alimentar, tirar desse banquete que ele recebeu e alimentar aqueles que vieram assistir a palestra. Então ele, o palestrante, não é nada nem ninguém. O que ele está fazendo? Ele só é instrumento. Ele recebe e passa, recebe e passa. Então não tem essa de eu sou. Não. Não é assim que funciona, né? Mas tem um porém. Esse é a coisa mais importante. Nós também precisamos nos alimentar. Não adianta eu pegar o garfo e alimentar todo mundo, pego do banquete e alimento todo mundo. E eu? Eu estou me alimentando também? Como eu sou? Eu estou em condições de cobrar alguma coisa de alguém? Solicitar alguma coisa de alguém? Eu faço? Nós, os trabalhadores, temos a obrigação de sermos os primeiros a nos alimentar. Alimentar no sentido não é só de estudar, claro, isso é importante, tem que ser. Mas alimentar no sentido de você ser aquilo que você aprendeu. Muitos distribuem o alimento, mas não alimentam a si próprios. O primeiro trabalho que devemos realizar é conosco. A gente tem exemplos disso aí por aí, né? Pelo Brasil afora. A gente já viu muito disso. Vimos ou não vimos? Vocês já viram? Eu já vi vários. Francisco de Assis, ele fala uma coisa assim extraordinária. Pregai o evangelho. Se necessário, use palavras.
Eu acredito que a gente poderia parar por aqui e encerrar o curso de expositor espírita. Porque com essa frase... Então, o que o nosso mestre Francisco está querendo nos dizer? E foi o que ele fez. É a vida que ele levou. Precisava Francisco de Assis dizer alguma coisa? A vida dele falava por si só. Então, nós que pretendemos ser palestrantes espíritas, precisamos nos... A gente não vai conseguir ser como ele, mas a gente tem que se esforçar para que a nossa vida seja uma palestra na rua, no lugar onde a gente trabalha, na nossa casa, sem necessidade da gente abrir a boca, pelo nosso exemplo. Exemplificar é explicar. Quando Divaldo Franco sofria ataques contra sua moral, ele pensou em responder aos acusadores, mas sua mentora lhe pede que não o faça. Não responda a nenhum ataque, mas atingem a minha moral. Se a sua vida não é capaz de convencê-los, não serão suas palavras. Então, é estranho a gente vir aqui num curso de expositor, né, em que você vai usar a palavra, e eu estou aqui enfatizando a necessidade de você não usar só a palavra. A vida nossa tem que convencer. Em primeiro lugar, esse é o ponto crucial do palestrante espírita. Então, o modo mais eficaz de divulgar o espiritismo é vivê-lo. Haroldo ainda fala a respeito do paradoxo espírita. O espiritismo não proíbe nada, mas espera tudo. Interessante isso aí. O espiritismo proíbe a gente alguma coisa? Nada. Mas ele espera alguma coisa de nós? Tudo. Ele aguarda de nós o melhor que possamos dar. Abrir a casa espírita, cuidar da casa, lavar algo que esteja sujo, varrer se necessário, tirar o lixo, trocar uma lâmpada, receber na entrada as pessoas que chegam, conversar com todos, cumprimentar. Isso é Haroldo falando, hein? Não sou eu. Eu concordo. Eu estou dizendo isso por quê? Para a gente não ter essa postura de que eu sou palestrante. Então eu chego aqui, falta 7:55, chego, sento, venho aqui, faço a palestra, boa noite e vou embora. Isso não está certo, alguma coisa está errado. Por quê?
Quem falou, eu sou professor. É isso que nós somos. Em outras palavras, né? Nós somos professores de almas, para que as pessoas se reencontrem e se reeduquem. É uma educação diferente da escola, mas é uma educação. Necessário, portanto, se observar com cautela todos os ensinamentos que estão sendo ministrados nas reuniões públicas, pois deles dependem a libertação de muitos. Para isso devem contribuir decisivamente a atuação dos expositores espíritas, com uma preparação condizente com os objetivos da doutrina espírita, que é esclarecer e consolar. Essas duas palavrinhas são as nossas palavrinhas chaves do estudo. Esclarecer e consolar. Aqui nessa figura, a gente vê, vamos imaginar que o palestrante está falando ali sobre a ira, a raiva, o ódio, o perdão. E o casalzinho aqui que está assistindo, a moça já se lembrou que durante o dia ela teve uma briga feia com o marido, né? Já ficou irada, ficou nervosa. Então, conforme o palestrante está aqui falando, a imaginação das pessoas que estão ouvindo está trabalhando, falando, nossa, isso serviu para mim, puxa, eu fiz isso ontem, mês passado, nossa, realmente eu errei. Então, o trabalho é justamente esse, né? Reeducar, você lembrar o que você fez de errado e aprender como é que se faz certo. Agora sim, vamos entrar nos requisitos, né? Condições necessárias para nos tornarmos bons expositores. Primeira, conhecimento da doutrina espírita. Ninguém pode transmitir aquilo que não conhece. Consequentemente, quem quiser colaborar na difusão da doutrina, deverá conhecê-la. Se assim não proceder, dificilmente será evitada a alteração dos princípios básicos, com a consequente introdução de conceitos e práticas estranhas ao pensamento espírita. O referido conhecimento será adquirido através de leitura, da pesquisa, do estudo e da observação. O expositor deve estar atento para que os conceitos e ideias que expõe sejam verdadeiros, mantendo-se perfeitamente de acordo com os postulados do Espiritismo e com os ensinamentos do Evangelho. Os pensamentos e teorias de cunho pessoal devem ser evitados ou expostos com a devida ressalva. Gente, não é isso que nós estamos vendo nos dias atuais? A alteração dos princípios básicos da doutrina, com introdução de conceitos e práticas estranhas ao pensamento espírita? É isso que a gente vê. Por quê? Porque não se estuda. Então você pega um tema e fala, vou falar sobre esse tema. Aí chega aqui, você se entusiasma e começa a dar sua opinião, começa a lembrar do que você leu numa revista, do que você viu na televisão. E a doutrina? E Kardec? Cadê? E isso que você estava falando está na doutrina? Ou você está infiltrando coisas que são tuas? Então, estudar, né, o quê? A codificação, em primeiro lugar. E as obras subsidiárias, né? André Luiz. Posso fazer uma pergunta? Deve. Só assim, aquela cena anterior que você colocou, então é o seguinte, que a gente é uma cidade muito pequena, né? Então a gente fica sabendo da vida, sem querer, você fica sabendo. Então eu já me vi assim um problema. Por exemplo, a gente fala alguma coisa, porque na hora você não está lembrando exatamente quem está ali. Você está no tema, tá falando a respeito do tema. Então, e muitas vezes já aconteceu assim de me passar um arrependimento na cabeça, porque depois que eu falei, nossa, a pessoa, o que você falou, que a pessoa mentaliza, né, o que você está falando. A pessoa pode pensar que foi alguma indireta, porque tem gente, eu já vi comentário de pessoa que saiu de lá achando que o que foi falado era com ela. O que a gente faz?
Continua fazendo a mesma coisa, porque... Não era indireta, não, era direta. Era direta. Mas sem intenção da gente, depois que a gente... Com certeza. Se tivesse intenção, é claro que a gente ia dizer diferente, mas se não houve a intenção, por que você acha... Quantas vezes aconteceu isso aqui? A pessoa está passando ali na rua, ela nunca entrou. Ela falou, vou ver o que é isso aí. Aí ela entra, senta e ouve uma palestra que estava preparada para a noite, e quando ela sai, ela fala, meu Deus, tudo o que eu ouvi era o que eu estava precisando ouvir. Né? Então, não é só a nossa boca que fala, nós somos inspirados também. Embora você tenha preparado, na hora vem a inspiração. E às vezes o que você falou tinha que ser falado. Mesmo que a pessoa achou, foi para mim, às vezes foi mesmo, né? Mas a espiritualidade está direcionando para que ela se corrija e se, né? Então não se preocupe com isso. Se a pessoa não voltar mais, não tem problema. Ouviu e está lá. Um dia talvez ela volte e fala, puxa, você tinha razão. Ela não estava disposta a se modificar. Aceitar. Mas a sementinha Ficou. Então não se preocupe, de jeito nenhum. Esse aqui é o nosso exemplo, né? Oh, meu Deus! Um dia a gente chega lá. Não nesta encarnação, mas a gente chega. Segundo, condições técnicas. Dicção. Ih, agora vai pegar, hein? É a arte de dizer, recitar, falar. A boa dicção depende de muitos fatores, entre os quais, e o principal, a voz. Então, ela é produzida pela passagem de ar, pelas cordas vocais, e a transformação do ar em som. Mais para frente, a gente vai falar mais dela. É uma condição básica. Né? Se você tem dificuldade na voz, você não vai deixar de ser expositor. Mas você tem que se exercitar. Então vai ter que fazer um trabalho. Né? A respiração, que o elemento gerador da voz é o ar. Então, a respiração correta é importante. A técnica de respiração compreende inspiração, pausa e expiração. Aqui eu achei essa figura que eu achei interessante, né? Fala mais alto. Não estou ouvindo nada. E a gente fica numa situação difícil, né? A arte de falar em público. A voz humana. Um elemento de grande valor nas relações interpessoais, porque ela declara, revela, anuncia o que a própria pessoa é, suas potencialidades, suas deficiências, reflete a personalidade, e isso tem enorme influência no aprendizado do outro. Por quê, hein, gente? Tem influência no aprendizado? tem que passar segurança, firmeza, porque eu falo. Se você titubear, a convicção dele que está falando, por isso ele tem que viver primeiro. Senão ele não vai passar. E tem um outro fator importante, né? Porque a fala, ela tem energia, né? Ela tem. E ela vai encontrar, ela vai até o outro que está ouvindo. Se ela não tiver convicção do que ela está falando, não chega no outro. A pessoa entra e vai embora e não... Esse é um problema sério. Articulação. Pronunciação distinta das palavras. Tem gente que tem dificuldade disso, né? De articular. Exercício. Pronúncia. A regra geral é simples. Dizer as consoantes e as vogais com naturalidade e sem prejudicar a pontuação. Dizer as palavras inteiras, evitando engolir sílabas, sobretudo as de final de frase, mantendo ritmo e tonalidade. Às vezes a pessoa começa a falar e vai diminuindo, chega no final, você já engoliu, já não...
O finalzinho da frase você já não sabe o que foi. Você pegou o começo, o meio, o fim, perdeu-se. Pontuação é profundamente vinculada à respiração. O expositor, quando lê, apenas respira nos pontos finais e no ponto e vírgula. Se o expositor acostumar a encher plenamente os pulmões de ar, fará isso tranquilo e naturalmente. Entonação. Para uma boa entonação é necessária uma voz flexível e expressiva. Cada palavra, cada sílaba tem o seu próprio tom. Isso é importante, que a gente vai falar ainda mais para frente. Entonação. Se você fala sempre no mesmo tom, o que vai acontecer? Todo mundo dormindo. Quando você olha, você assusta. Você fala, nossa! Não é às vezes o conteúdo que está ruim. É o tom que fica monótono, né? Você já está cansado à noite, aí vai indo. Bem demais também, né? Porque eu vejo vários estudantes aí no trabalhando, e quando começa tem vontade de sair, porque parece, sabe, fica gritando demais, falando muito, e aquilo vai incomodando, a cabeça vai ficando cansada do mesmo jeito que se fosse um tom muito suave. Verdade. Então, assim, você tem que ir subindo, levantando, tentando dar uma ênfase maior em algumas coisas, falando mais forte, e outras dando uma... Senão a gente realmente fica cansado. Esses dias eu estava vendo na televisão, era uma igreja evangélica. Uma imensa, enorme, não sei qual é. Gente, eu fiquei assustada. Eu falei, nossa, ainda bem que no centro espírita não é assim. Era um artista. Ele pulava, gritava e chamava, dava uns gritos assim, forte. Fiquei, nossa, assusta, né? Também é o que você falou. Então, nem 8 nem 80, né? E o sinal enfático. O expositor deve saber não apenas entonar a voz de acordo com a emoção dos assuntos, mas dar às palavras a ênfase que merecem. Uma frase pode ter seu sentido completamente adulterado, se não colocarmos o sinal enfático no lugar certo, não é verdade? Nós vamos ver ainda. Então, olha quanta coisa é importante, né? O olhar, a voz, a expressão corporal, argumentos lógicos, originalidade, sensibilidade, empatia. Originalidade é importante, hein, gente? Quando a gente for preparar uma palestra, a gente não cair na mesmice, né? Senão você vai na reunião uma semana, você ouve, aí você vai no outro dia ouvir a mesma coisa e tudo. Você tem que ser original no tema que você pega, buscar, ir atrás, pesquisar, coisas interessantes, né? Aliás, esse curso e essa proposta, ela tem exatamente como objetivo a gente também ampliar, né, a quantidade e a qualidade, né, dos expositores espíritos, justamente para não ter assim muito conhecido. Hoje revezamos em 4 nas reuniões das terças-feiras, nas palestras públicas. E para que não tenhamos essa mesmice, né, como a Lúcia disse aí, de sempre, então a gente quer acrescentar mais expositores para diversificar um pouco mais e trazer mais interesse ao público. E não cansar, né? Porque senão quem vai falar? Ah, Lúcia de novo? Deus me livre, pelo amor de Deus. Clareza de expressão. A clareza de conteúdo se consegue quando se pensa claramente. João de Oliveira Filho, em sua obra Falar em Público, define: a ideia se torna clara quando pode ser reduzida a uma frase simples. Isso aqui ainda vou bater nisso mais vezes, porque é muito importante. Por quê? Às vezes, a gente recebe ali o tema da noite, você vai falar sobre isso. E você se entusiasma tanto com o tema, ele é tão interessante, tem tanta coisa. Você quer falar tudo. Eu vou falar tudo, porque é maravilhoso. Aí você fala muitas coisas, e não tem um eixo.
Aí o que acontece? Termina a reunião, tem que balançar a cabeça assim para encaixar tudo que foi falado, porque não encaixou, é muita coisa. Não, você tem que resumir numa frase simples, falar menos quantidade, objetivamente, né? Objetividade, o expositor deve adaptar-se e atender às reais necessidades da plateia. Evitar, conforme as circunstâncias, os assuntos doutrinários de entendimento difícil. A objetividade ou concisão envolve a capacidade de síntese e o controle da exposição. Então, quando a gente quiser um assunto de entendimento difícil, vamos às reuniões de estudo. Lá a gente aprofunda o máximo que a gente pode. Mas a palestra pública não é lugar de assuntos doutrinários de entendimento difícil. Não é lugar. É muito variável a frequência. Normalmente vem sempre as mesmas pessoas. Mas toda semana surgem pessoas novas que nunca vieram ao centro. Não conhecem o Espiritismo. Então não dá para a gente falar de temas complicados. Tem que falar sempre como se fosse falar para um leigo, como se ninguém tivesse. Exatamente. Se vê um assunto no fundamental, até um determinado nível, não aprofunda tanto. Aí você vai para o segundo grau, aquele assunto mais aprofundado. Isso mesmo. Aí você vai para o nível superior, aí sim, vai tratar mais a fundo, aí vai pesquisa. Mas apesar disso, você tem que ter o controle da exposição. Embora ela vai ter que ser simples, de entendimento fácil, ela tem que atingir o público, o objetivo que você... Então não é fácil, mas é treino, né? Bom vocabulário. A melhor maneira de enriquecer o vocábulo é aquela que se baseia na experiência, numa situação real, como a conversa, a leitura e a redação. A leitura é a melhor coisa, né? Tem que ler bastante para ter um bom vocabulário. Condições espirituais ou naturais. A tranquilidade, a segurança e o senso de responsabilidade são fundamentais para uma boa exposição. A falta de um desses pontos pode causar inibição e o surgimento do branco. Deve aquele que fala possuir um temperamento expansivo para comunicar por meio da palavra as ideias e os fatos. Manter ao máximo a serenidade de espírito e o domínio de si mesmo. Possuir sensibilidade apurada que o faça capaz de perceber rapidamente o efeito de suas palavras no espírito dos ouvintes. Ter firmeza nas convicções e expô-las de modo veemente. Conhecer amplamente o assunto que vai tratar e suficiente cultura geral para eventuais digressões ou para reforçar a sua exposição. Possuir certo magnetismo pessoal e usar atenciosa amabilidade para os que o escutam. Aí depois disso aqui, acredito que muita gente vai dizer, estou fora. Está muito difícil isso. Não está. Não é difícil. É só questão de experiência e prática, né? Eu achei interessante essa parte aqui, de perceber o efeito das suas palavras no espírito dos ouvintes. Isso é muito importante. Você tem que estar sempre olhando e percebendo se está enfadonho, né? Se você vê que... Dá um jeito ali. Na hora você muda isso, né? Ou fala um pouco mais alto, ou muda a entonação e a própria... O caminho que você estava seguindo, né? O objetivo, às vezes, não está agradando. Vamos fazer isso? Antes de a gente vir, vamos relaxar. Gente, isso é brincadeira, mas é sério, né? A gente precisa dar uma relaxada antes, não precisa? Vocês não acham?
uma prece, acalmar, né? Principalmente na hora que chega no centro. Informações importantes. Estímulo. Você não é a única pessoa que tem medo de falar em público. Pesquisas comprovam que 80% a 90% das pessoas temem falar em público. Acredite no que vai dizer. Fale ao cérebro e ao coração. Não abale sua convicção diretamente. Vá devagar, sem impor pontos de vista. Como se fala, e não o que se fala, é que prende o auditório. Olha que coisa importante. Acreditar no que a gente vai dizer, a gente acredita, né? Porque todos nós acreditamos bem na doutrina. E a gente não pode falar só ao cérebro. Informação, informação. E tem que falar ao coração. Você tem que sentir, você tem que colocar o seu sentimento na palavra. Emoção. E isso, então, é importantíssimo. Não abale a convicção de quem está ouvindo diretamente. Você não pode impor nada. Você fala o que tem que falar, né? Não pode dizer, olha, não faça isso, faça aquilo. E uma coisa muito importante também é usar sempre a primeira pessoa do plural, né? Nós. Porque a gente, às vezes, tem o hábito de dizer assim, vocês estão precisando melhorar. Como que dizendo que eu estou ótima, né? Vocês é que não estão. Nós todos precisamos nos melhorar. Nós temos que nos elevar moralmente. Nós. É a palavra-chave, né? E domínio do auditório. O público aprecia as pessoas de atitude serena e corajosa. Os que sabem falar com timbre e com triunfante galhardia. Oh, chique, eu já imaginei o Divaldo ali. Pois se convence tanto pelas maneiras do expositor, quanto pela exposição de ideias. Sendo assim, para dominar o auditório, o expositor deve ter espírito de autoconfiança, com o que poderá vencer a timidez natural, evitar excesso de reflexão, não sentir dificuldade de concentração, manter afastadas de si a suscetibilidade e a impulsividade. Achei bonito isso. O bom orador é aquele que transforma os ouvidos dos homens em olhos. Suas palavras se transformam em imagens na mente do ouvinte. Olha que bonito. O bom orador é aquele que transforma os ouvidos dos homens em olhos. Então você está aqui fazendo uma palestra sobre Jesus. Então nós vamos lembrar de Jesus e vamos falar com emoção, que é o nosso mestre. É em nome dele que nós estamos aqui falando. E Jesus está caminhando pelo lago de Genezaré, acompanhado de Pedro e João, quando ele vê os pobres sofredores. Conforme você vai falando, a pessoa vai visualizando Jesus caminhando no lago de Genezaré. Mas se você fala assim, Jesus estava caminhando lá com João, né? Lá no lago de Genezaré, sabe lá? Já ouviu falar lá no lago de Genezaré? Então, daí ele viu lá, não sei. Acabou. Vencendo o medo. Antes de começar, respirar lenta e profundamente, relaxar os músculos, manter-se altivo, confiante, né? Em seguida, começar a falar, fixando o pensamento apenas no assunto da exposição. Após as primeiras frases, o receio desaparecerá por completo. Para isto, o principiante deve tomar algumas precauções, tais sejam: não falar de estômago vazio, o que tende a aumentar a intensidade das reações psicológicas,
enfrentar primeiramente um auditório que possa ser favorável ao seu sucesso, para que adquira energia e confiança, com os quais se apresentará em futuras oportunidades. Gente, isso é pura verdade, viu? Após as primeiras palavras, o receio desaparece por completo. Você pode subir aqui tremendo. Você começa a falar, é uma força que vem, né? É um entusiasmo. Alguns minutos depois você já está tranquilo. E enfrentar um auditório, né? De repente, às vezes a gente pode ter no centro alguma reunião que venha poucas pessoas, que a gente seja um grupinho menor. Melhor a gente começar assim com um grupinho menor, adquirindo confiança, né? Para depois enfrentar um público maior. Lúcia, mais uma pergunta. Nesse último, aí, enfrentar primeiramente um auditório que possa ser favorável ao seu sucesso, quer dizer, então, porque há muito tempo atrás, eu sempre ouvi falar daquela coisa de sustentação, que lá na federação eles tinham isso, quando alguém ia fazer palestra, então tinha uma equipe que ficava na plateia, mas que era do grupo que dava sustentação. Que eu entendi que era exatamente por isso, porque se houver na plateia alguma vibração contrária, no mesmo momento que o orador estava falando, então aquele pessoal era para dar essa sustentação vibracional, né, vamos dizer. Então, você acha, o que você acha disso? Eu acho desnecessário. Se o palestrante tem que ter esse domínio e esse auxílio espiritual. Mesmo que aconteçam situações na plateia assim desagradáveis, porque às vezes acontece, né? Você ter tranquilidade de parar, pedir licença, pedir alguém que ajude, ter firmeza. É o palestrante que tem que dirigir tudo isso e a espiritualidade que está junto com ele. Não precisa de ninguém que dê essa sustentação. Fazendo críticas, ao contrário do que o palestrante está fazendo, sabe? Isso. Não, isso é com a gente mesmo. A gente é que tem que segurar, né? E Uma redoma em que o orador, o palestrante, ele se faz envolvido pela espiritualidade, não permitindo que esses dardos negativos, né, possam atingir o palestrante, o orador. Então ele tem essa proteção natural. E a gente, com o tempo, no início é difícil, né? Você vai adquirindo essa firmeza de rebater as críticas com amor, com tranquilidade e eliminando, né? Não dando trela, vamos dizer, não acrescentando ao que a pessoa está falando. Nós agora vamos encerrar esse tema, porque ele foge ao assunto do nosso estudo de hoje. Após a reunião, se você quiser me procurar, nós poderemos conversar sobre esse assunto. Mas agora, no momento, não é o assunto da noite, nós vamos continuar. Encerra, né? Eu acho que o palestrante tem que tomar cuidado para não abrir a palavra no dia de exposição. Porque debate é para ser feito depois, perguntas para ser feito depois. Porque se surgirem perguntas e polêmicas ali, a vibração muda totalmente. Então ali não lá em São Gonçalo, pelo menos, não funcionou. Todas as vezes que nós deixamos perguntas para o dia de quinta-feira, houve polêmica, há controvérsias, há uma opinião diferente, aí pronto, mudou o foco, né? Mudou o foco totalmente, já não é o evangelho mais. Eu acho que lá, pelo menos, a gente coloca assim, se alguma dúvida, algum ponto, ou a pessoa pergunta depois, ou fica para o dia do estudo. O dia do estudo é dia por isso. Aqui na nossa casa, assim, perguntas normalmente não, mas há partes, né? Há partes às vezes são bons, porque às vezes você está tratando de um tema e a pessoa que está ali lembrou de uma observação que você não... Isso é dia de estudo, né? Não, até na palestra. No Evangelho? No Evangelho. Às vezes a pessoa pode levantar a mão e fala, e como a gente faz aqui. A gente deixa falar. Mas se for alguma coisa fora, a gente para, né? Eu falei com relação à vibração mental. Mental. Não, a pessoa não se manifesta, mas está emitindo aquela vibração.
Ah, mental, tá, entendi. Às vezes acontece isso que ela falou, mas esse procedimento você já explicou. Uhum. O senhor? Então, poderia deixar aberto as perguntas após a palestra. Após. Né? Faz a palestra nos 40 minutos, depois abre as perguntas, que aí não atrapalha a palestra. Com certeza. Mas eu sei que na casa a gente até consegue lidar bem com as perguntas e respostas. É que é tranquilo, a partes, né? E acaba sendo o que você falou, agrega, Agrega. É. pergunta, aquela resposta, acaba. Pelo menos não temos tido problemas. O Divaldo, eu até vi numa reportagem falando sobre ele, usa uma técnica interessante. Ele pega um livro, João de Anjos, Manuel Flamengo Miranda, ele corta o assunto com uma resposta dada por ele. No livro tal, João de Anjos diz tal coisa. Aí tem um debate lá sobre obsessão, no simpósio que ele fez, e ele pega algumas explicações de Manuel Flamengo Miranda, do Tormentos da Obsessão, que esclareceu de forma bem simples a questão, porque a polêmica faz parte do processo de aprendizado, porque se cortar também que a pessoa opine, a pessoa pensa, eu vou lá, eu ouço o tempo todo e não entendo, porque a maioria não estuda doutrina espírita, não conhece doutrina espírita, então tem que abrir para a pessoa se expressar. Aí o palestrante, se ele conhece a doutrina espírita e tem domínio, ele vai falar no livro tal, diz assim se assado, de forma sucinta, como você e Deus faz. Meu filho, às vezes nós temos domínio, mas falta uma coisa muito importante que a mim me falta. Memória. No livro tal, na página tal, não sei, não lembro. Tá certo? Então, relembrando, né? A gente está falando sobre os temas. Se eu recebo o tema reencarnação, o meu objetivo é levar o público a entender a lei da reencarnação como maior prova da justiça divina. Esse foi o aspecto que eu escolhi, porque, como eu falei, eu posso escolher vários aspectos sobre reencarnação. Então, eu quero falar que a reencarnação é uma prova da justiça de Deus. Isso é o que eu vou abordar. Eu tenho 1 hora para falar sobre isso, e o público que eu tenho é a sessão pública doutrinária do Centro Espírita. Então, baseado nessas informações, é que eu vou elaborar. O que eu vou falar, quanto tempo eu tenho e qual é o público. Posso passar, Salete? A definição do tempo. Qual o tempo de duração da exposição? É fundamental a resposta a essa pergunta, pois o conteúdo deve adequar-se ao tempo disponível. Logo, o expositor deverá obter essa informação antes de planejar sua exposição. Se o tempo for reduzido, por exemplo, o expositor deverá selecionar 2 ou 3 ideias e apresentá-las com clareza, abandonando o resto. Ele poderá fazer alusão a outros ângulos do assunto, salientando aos que abordará, aos que considera mais significativos para a ocasião. Isso eu já falei, mas eu vou repetir porque é muito importante. Não tenhamos a pretensão de querer esgotar o assunto em 1 hora. Nós vamos abordar 2 ou 3 ideias do tema. E vamos ficar 1 hora nessas 2 ou 3 ideias. Por quê? Porque se é muita informação, muita, vou falando, quando termina e a pessoa vai embora, alguém pergunta para ela, sobre o que falou hoje? Não sei, falou tanta coisa, não sei dizer. Mas se você ataca 2 ou 3 temas, a pessoa vai relembrar isso, né? Falou sobre isso e sobre isso. Fixa melhor, né? Não precisa da pessoa entender o assunto todo naquela noite. Basta que ela fixe em 2, 3 pontos. É preferível aprofundar algumas ideias básicas do que abordar várias de forma superficial. Isso é importantíssimo, viu, gente? Aprofundar em poucas ideias,
em vez de abordar muitos temas. É importante que o expositor mantenha-se dentro do tempo estipulado para a exposição. É uma questão de disciplina. Além disso, a qualidade da exposição tende a cair na proporção em que o expositor ultrapasse o seu tempo. No caso de exposição dialogada, ele deve estar bem ciente do tempo destinado à exposição, propriamente dita, e aquele reservado aos questionamentos. Expor, ilustrar o tema, seleção de recursos didáticos e auxiliares, assunto estudado, nunca decorado, vantagem de esquemas pelos quais se deve calcular e dividir o tempo. Cuidado a fim de não se valorizar demais o método, não se valorizar mais o método do que o conteúdo. Possibilidade de adaptar-se a circunstâncias inesperadas. Como todos vocês sabem, me conhecem muito bem, eu sou muito chata com o tempo. Se marca a reunião para determinado horário, é para começar naquele horário. Se é para terminar naquele horário, é para terminar naquele horário. Eu, pelo menos, sempre aprendi isso na doutrina espírita, que os benfeitores... é igual o evangelho no lar, né? Você faz o evangelho no lar na quarta-feira às 8 da noite. Os espíritos vão lá auxiliar você naquele horário. Se você vai começar às 8h30, eles não vão ficar te esperando. Né? Eles têm afazeres. Aqui é a mesma coisa. Se o horário de começar a reunião é às 8, é às 8. Às 9 termina, às 9 termina. Puxa, mas ainda tem um monte de coisa para eu falar que eu preparei. 9 horas eu não falei nada. Encerra. Não interessa se você preparou muito mais. 9 horas é hora de acabar. Faz a conclusão. Não, mas eu queria tanto falar sobre... Não deu tempo. Paciência. Fala em outra oportunidade. Agora é a conclusão. Né? Porque a espiritualidade não tem a noite inteira para ficar com a gente. E nem os participantes, né? Eu não sei em outras casas, mas aqui muita gente depende de condução, de ônibus. E, nossa senhora, ônibus em Pouso Alegre é uma tragédia, né? Então, tem horário. Se você se alonga muito, a pessoa perde a condução. Também não é legal. Definição do público. Outro aspecto importante no planejamento da exposição é a definição do público ouvinte, ou seja, o receptor da mensagem nesse processo de comunicação. Isso é importante por 2 aspectos. A adaptação da linguagem, que é o aspecto formal, e do conteúdo, que é o aspecto substancial. O mesmo assunto poderá receber tratamentos diversos, de acordo com as características do auditório, inclusive no que se refere ao nível de detalhamento do assunto. Logo, é fundamental conhecer o perfil do público destinatário da mensagem. As informações poderão ser obtidas junto à pessoa que efetuou o convite ao expositor. Então, vamos ver como a gente vai estudar. Cientificado do tema da exposição, o expositor, embora ainda não tenha definido a abordagem específica do mesmo, deverá dar o próximo passo, que é pesquisar, né, o tema na biblioteca disponível. O assunto escolhido poderá ser procurado com os seguintes auxílios: um vademecum espírita, onde estão indicadas as obras que tratam dos diversos assuntos. Isso é excelente, né, o vademecum. Então, você coloca lá, Justiça Divina. Justiça Divina tem no livro tal, página tal, livro tal, página tal, então está tranquilo. Isso é importante também, porque às vezes o palestrante não tem todos os livros que ele precisa pesquisar. E na casa espírita um lugar... Uma biblioteca. Utilização de índices de determinadas obras. O assunto poderá aparecer como título ou subtítulo. Consultar, para tanto, as obras básicas da doutrina e as complementares. E consultar obras. Nas últimas páginas ou nos rodapés de alguns capítulos, onde constam referências a outras obras que foram consultadas pelo autor e que também tratam do assunto.
Então, a primeira coisa, você tem o tema, vou falar sobre isso. Então, vamos estudar. Vamos estudar. Lê o máximo que for possível. Procura na internet, procura nos livros, nunca esquecendo da codificação, né, que é a base. Esse é o primeiro passo. Como estudar? A biblioteca. O expositor espírita reunirá em suas estantes os livros imprescindíveis à sua tarefa. E por isso sugerimos que ela seja assim composta. Obras básicas da doutrina espírita, todas. Obras conhecidas como clássicos do espiritismo, Leon Denis, Gabriel Delany e outros. Obras complementares à doutrina de autores encarnados e desencarnados, Emmanuel, André Luiz, Hermínio Miranda, Martins Peralva, Simonetti, Joana de Ângeles, Manuel Filomeno de Miranda, todos confiáveis. Um bom dicionário, principalmente se você for estudar o livro de Joana de Ângeles. E uma Bíblia, né? Também sempre a gente pode precisar recorrer a um versículo, se você vai falar de evangelho, é sempre bom ter. Na cidade onde minha filha está em evangelização, aí ela estava abordando onde é o livro mais importante. Aí, decorrer da explicação, a Bíblia. Aí o menino falou assim, mas na casa espírita estuda a Bíblia, eu não sabia. Vocês pegam esse livro? Um pouco. Aí ela fez fazer uma verdade bem grande. De posse dos textos, então, que foram selecionados, o expositor utilizará uma folha destinada às anotações. Folha ou ficha, né, de ideias, visando registrar o conteúdo para o planejamento geral da exposição. É importante não escrever demais na folha ou ficha de ideias. Há uma diferença entre ideia e palavra. Ideia é o pensamento. Palavra é o fio que a transporta. O sinal gráfico, a articulação. Devem ser registradas as ideias de forma completa, mas com o mínimo de palavras possível, com palavras exatas a serem lembradas no desenvolvimento da exposição. Esses procedimentos poderão ser adotados após o estudo de cada texto selecionado, não importando qual das técnicas de leitura abaixo descritas que estão sendo praticadas. Então, você vai lendo um texto e já vai anotando. Ah, isso aqui me interessa. Isso aqui está bom. Técnicas. Lembrando que estudar é pensar, apresentamos 4 técnicas básicas de leitura que serão utilizadas em conjunto ou separadamente, conforme a preferência. Primeiro é a técnica de leitura repetida. Lê diversas vezes, com atenção, cada texto, até certificar-se de que aprendeu os pensamentos do autor. Anotar as ideias que julgar interessantes ou proveitosas na folha de ideias. Lê mais de uma vez, né? Se a gente lê uma vez só, não fixa. Segundo, técnica das linhas sublinhadas. Inicialmente deve ser feita uma leitura global do texto a ser estudado com muita atenção. Após, deve ser relido, procurando sublinhar as palavras e frases consideradas chaves. Isto é, as que expressam ideias básicas em cada parágrafo. Anotar o que foi sublinhado para posterior desdobramento. Acho que a maioria de nós faz isso, né? Eu não sei, eu faço. Os meus livros estão todos sublinhados e ainda anoto assim do lado, né? Por exemplo, aborto. Aí quando eu vou fazer uma palestra sobre aborto, eu dou uma folhada no livro e já vejo ali. Aqui fala sobre aborto e está grifado, então é importante. Aí eu volto lá e leio. Ajuda, né? Técnica de leitura com resumo. Feitas várias leituras globais do texto para tomar conhecimento das ideias desenvolvidas pelo autor. A seguir deve ser feito um resumo com palavras próprias de todas as ideias do texto lido, que interessem ao enfoque do tema escolhido pelo expositor. Anotar essa síntese na folha de ideias.
Por que a gente vai fazer um resumo com as nossas palavras e não o que está escrito no livro? É a maneira que a gente entendeu. É a maneira que você vai passar. Se você escrever exatamente o que estava no livro, você vai fazer uma cópia. Mas Isso mesmo. E também pensando em quem vai ouvir. Porque normalmente quem escreve um livro, escreve com palavras mais difíceis, textos, às vezes, difíceis de serem decodificados, né? E se você vai passar igual ele, a pessoa não vai entender nada. Então, troca em miúdos. Quarto, técnica da leitura comentada. Consiste em anotar na folha de ideias as principais ideias do autor e depois enriquecê-las com conhecimentos próprios ou com textos de outros autores, mantendo-se um encadeamento lógico entre todas as partes, o que facilitará a extração do conteúdo da exposição. Explicar, definir, comentar e concluir são processos mentais dessa tarefa. Não é uma técnica simples, mas que se desenvolve com reiterados exercícios. Todas as técnicas auxiliarão o expositor na elaboração do conteúdo, quando da elaboração do planejamento geral da sua exposição. Cada um escolhe a técnica que for mais adequada a ele. O importante é isso, a gente tirar o espírito da letra, né? Não se ater ao que está escrito, pensar, refletir, o que ele quis dizer, a essência. Então vamos ver como é que a gente vai elaborar isso. Esquema. É a representação da linha diretriz seguida pelo autor para representar suas ideias. Ele delimita um tema e mostra a trajetória usada para a exposição do conjunto de argumentos, hierarquizando as partes e proporcionando uma visão globalizada do texto. Então o esquema é isso. Que linha eu vou seguir? Sobre o que eu vou falar nesse assunto? E que argumentos eu vou usar? Agora, eu já tenho os argumentos e já sei o que eu vou falar. Qual eu falo primeiro? O que é mais importante para eu falar primeiro? E depois? E por último? Eu tenho que saber o que tem que vir antes do quê? Para dar um encadeamento, né? Porque eu peguei aqui, peguei ali, peguei de um autor, de outro autor, então eu tenho que colocar em ordem. Regrinhas. Ser fiel ao texto. Identificar o tema abordado pelo autor, destacando títulos e subtítulos que apresentaram o conteúdo. Ser simples e objetivo. Subordinar ideias e fatos, e não apenas resumir. Por exemplo. Então, eu vou falar sobre a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Vou falar sobre Deus. O que eu vou falar sobre ele? Então, eu vou fazer um esquema. Esse é o meu esquema. Eu vou falar sobre as provas que eu tenho de que ele existe. Que Kardec nos passa, né, que não há efeito sem causa. E vou falar também de que a ideia de Deus é inata ao homem. Essas são as provas que eu vou usar. Olha lá, usei poucas palavras. Baseado nesse axioma de que não há efeito sem causa, eu posso demorar uns 15 minutos aqui falando, 10 minutos. Mas no meu esqueminha tem só uma frase. Mas eu sei o que eu tenho que falar sobre isso. Depois que eu provei a existência de Deus, eu vou falar dos atributos dele. Então eu anoto quais são os atributos que ele tem, ou todos ou os mais importantes que eu quero focar. E falo um por um, tranquilamente. Mas eu quero falar também sobre o panteísmo, né, que fala que todos nós voltamos a um todo, né, confunde Criador e criatura. Então, o meu esquema é esse. Eu vou ficar 1 hora e o que eu vou falar é isso. Esse é o esquema.
Posso? Resumo. É uma condensação do texto que apresenta de forma sucinta os principais elementos do conteúdo. O resumo é diferente do esquema, porque compreende parágrafo de sentido completo. A sua leitura dispensa a leitura do texto original, pois não é um indicativo de tópicos, como a gente viu no esquema, mas é uma síntese do todo. É um resumão. Regras para elaborar resumo. Resumir só após ler e compreender o texto. Porque às vezes a gente lê e não compreende, né? Ser realmente breve e objetivo ao resumir. E só resumir após rever o que sublinhou ou anotou à margem do texto. É horrível, né? Você ir numa reunião e pegar um orador igual aquele ali, que fica só no blá blá blá. Vamos resumir, né? Em poucas palavras, você diz a mesma coisa que aquele outro ali. Treinamento. Esquematizado o assunto, fazer a exposição a um auditório imaginário, não para decorar, mas para fixar os pontos essenciais da exposição. Esse auditório imaginário, às vezes, como a gente estava comentando aqui agora há pouco, é o espelho, né? Quando a gente tem, pela primeira vez, a gente vai falar, está com medo, vamos lá na frente do espelho, meu estudo já está pronto. Eu vou fazer uma palestra para mim mesmo, no espelho. Eu vou ver quais são as minhas expressões, eu vou ver meu tom de voz, eu vou ver se o que eu falei ficou bem colocado ou não ficou. Eu vou aprendendo. De início, preferi auditórios menores, menos exigentes. Qualquer tarefa tem um começo com naturais dificuldades, é natural. Ler muito, metodicamente, para adquirir conhecimento e ampliar o vocabulário. Ouvir outros expositores. Esforçar-se para não imitar os outros. E colaborar com irmãos que também desejam ser expositores, pois é ajudando que somos ajudados. Achei isso maravilhoso, né? Um vai dando uma mãozinha para o outro, fala, fulano, não estou conseguindo, esse tema aqui está complicado, me ajuda aí, o que você acha, como é que eu poderia abordar, né? E lembrando mais uma vez do Divaldo, né, que para nós serve de exemplo por um lado, mas por outro não serve, né? Infelizmente. Ele conta que na maioria das, não todas, né, na maioria das palestras dele, ele vê ou ouve o que tem que ser falado, né? Como se passasse uma fita na frente, ele vai lendo e vai falando. Enquanto isso, ou seja, enquanto ele está fazendo a palestra, pensa bem, para ele não interferir no conteúdo que está sendo passado para ele conta as cadeiras. Pelo amor de Deus. Divaldo, como é que você consegue? Tranquilo. Ele vai contando, ele sabe quantas cadeiras tem no salão enquanto ele está falando. Ele só fala porque está lendo, mas a mente dele tem que focar em outra coisa para ele não interferir no que o Espírito está passando. Eu falei, pelo amor de Deus. Mas deve ser mais difícil. Muito. Eu mulher faz um monte de coisa ao mesmo tempo, mas alguém tem mais dificuldade. Pois não. Não imitar os outros, é cada um encontrar o seu estilo. Né? E quando eu começava as exposições, eu ficava tendo palestras e todas eram estilo de volta. Né? Eu falava, rápido, gente, eu estou fazendo errado, eu não consigo fazer desse jeito. Hoje já tem palestrante mais calmo, falo mais devagar, então tudo vai errado. Realmente, isso é muito importante, né? A exposição, estrutura da exposição. Muitas vezes o expositor dispõe do conteúdo necessário para realizar uma boa apresentação,
mas a sua dificuldade é ordená-la de forma que facilite a exposição e a compreensão por parte do público receptor. Então, a gente aconselha dividir a exposição em 3 partes. Está tudo pronto? Já sabe o que vai falar? Já tem os livros? Já está tudo organizado? Então, vamos lá, vamos ver como que a gente vai começar, o meio e o final. Introdução. O expositor não deve entrar direto no tema ao iniciar a sua apresentação. É preciso que o público esteja preparado para acompanhá-lo em sua exposição. Salientar a importância do assunto e procurar motivar os presentes. O expositor atento se aproveitará até de algo inesperado, como, por exemplo, a falta momentânea de iluminação. Assim, poderá começar falando da necessidade de sairmos das trevas, da ignorância, para a luz do conhecimento, esperando que, com o auxílio espiritual, a exposição de alguma forma contribua para isso. Então, a introdução não é para você já ir direto no assunto. Você tem que motivar. Ou seja, quem está aí tem que falar assim, por que me interessa ouvir sobre esse assunto? O que de interessante existe sobre esse assunto? Buscar uma motivação. Eu sempre vejo vocês fazendo, né? Todos aqui dispõem tem uma forma de fazer bem parecida nesse sentido aí. Fazer o gancho que eles falam, né? Começa fazendo uma problematização. Vocês puxam um assunto, aí vocês aguçam a curiosidade do público aqui com um determinado assunto que às vezes é do cotidiano. E quando a gente trata de uma coisa do cotidiano, a gente puxa esse assunto. Mais fácil. Vocês fazendo isso sempre, eu acho isso muito legal. Aí nessa problematização você traz as pessoas daquela dúvida, você corta o questionamento aí você já pega... Prende. Verdade. O expositor não deve decolar sozinho. Então, a introdução. A gente faz uma saudação inicial ou direcionamento para o tema. No caso que se refere à saudação inicial, deve se restringir ao mínimo indispensável de palavras. Com relação ao direcionamento para o tema, convém lembrar que no início a atenção do público estará centrada na pessoa do expositor. Por isso, cumpre-lhe assim transferir essa atenção para o assunto a ser tratado. É necessário não só definir o tema para o auditório, mas deixar evidenciada a linha de raciocínio a ser seguida, facilitando o entendimento da mensagem. Então, é boa noite, bom dia, boa tarde. E iniciar buscando atrair a pessoa para aquele assunto que você vai falar aquela noite. O que tem de interessante nele? O começo é onde o expositor ganha ou perde o interesse da plateia. Vejamos 2 exemplos de começo. Primeiro, um homem sonhou que acompanhava um enterro, mas estava sem coragem de olhar quem estava no caixão. De repente o cortejo parou e todos olharam para ele. Ele compreendeu que queriam que ele olhasse quem ia no caixão. Aproximou-se, levantou a tampa e viu seu pai ali, morto. Pouco tempo depois, seu pai morria inesperadamente. Isso foi uma premonição. Esse é um início. Ou então eu posso iniciar assim. Um termo muito usado nos meios espíritas, nos leigos, é premonição. Vem do francês, prémonition, e é o mesmo que metagnomia, profética, pré-conhecimento, pré-ciência, ou previsão profética. Se eu começar com o segundo, é aquilo ali. Ou você ganha ou você perde. Você já perdeu o interesse na hora. Fala, pelo amor de Deus, não entendi nada. O que é isso? Não é? Então, o começo é muito importante, gente. A gente tem que saber iniciar. E o que não falar? Explicação e pedido de desculpas. Ó, vocês vão me desculpar hoje eu estou com um probleminha aqui. Estou gripada, nossa, hoje não levantei bem, hoje não estou boa. Não interessa, quem está aí não quer saber como que você está. Problema seu.
Imagine se o Divaldo, que é o nosso exemplo, mas todos os outros oradores, ele disse que já fez palestra na Europa com dengue, com febre de 40 graus. Ninguém percebeu. Imagine que ele vai chegar e vai dizer, gente, desculpa, viu, estou com dengue, mas eu vou dar um jeito aqui. Não interessa como que você está, você se vira. E chega pela primeira vez buscando socorro. O palestrante está dizendo, coitado, eu não vou embora. Se ele está desse jeito, imagine eu. É verdade. O palestrante, às vezes fala no telefone, nossa, eu estou morrendo, não vai dar para ir hoje não fazer a palestra. Não, então é o seguinte, vem, faz a palestra, mas morra no centro espírita. Aí você vai Jamais contar anedotas durante a exposição. O público não vem aqui para ouvir piada, né? O Centro Espírita é uma casa séria e a gente não está aqui para divertir ninguém. Isso não é show nem é teatro. As mais simples podem sugerir outras por parte dos presentes ou levá-los a se fixar em quadros mentais e lembranças alheias à finalidade da reunião. Então, se eu conto uma piadinha assim muito sutil, alguém vai levantar a mão, eu sei outra aqui, viu? Nossa, é ótima isso aqui. Então, nunca. Bengalas iniciais. É comum a utilização de bengalas iniciais como bem? Muito bem. É o seguinte, pessoal, então tá, né? Isso aí. Nós temos esse hábito, né? É difícil. É um cuidado que temos que ter. São expressões desnecessárias, esses vícios de linguagem que devem ser eliminados. Para tanto, basta definir qual será a primeira frase da apresentação. Então, quando eu chego aqui, boa noite, e já entro com a apresentação, porque senão fica, bem, quer dizer, não sei, você fica aqui sem, perdido, né? Oi? Essa primeira que você falou, um dia já aconteceu lá com o palestrante, mas ele fez uma piada tão inconveniente e uma mocinha que estava assistindo caiu num riso que não parava mais. Que eu achei que até houve ali um aproveitamento de alguma influenciação, porque parecia que ela não conseguia parar, sabe? Mas foi horrível. Abre campo, né? Abre campo de sintonia. Jamais se deve decorar uma exposição, pelos seguintes motivos. No momento da apresentação, o expositor corre o risco de esquecer uma palavra e dá um branco, não consegue continuar. Uma exposição decorada perde muito em vibração. Sai apenas da cabeça e não do coração. Mesmo que se trate de aspectos filosóficos e científicos do Espiritismo, o amor à nossa doutrina deve estar presente no desempenho da tarefa expositiva. Eu mesmo que quisesse, não ia conseguir, porque decorar é difícil, hein, gente? Ainda mais 1 hora de palestra decorada. O que falar no início? É importante ter presente o objetivo da introdução, que consiste em obter atenção para o tema abordado, criando um clima favorável entre o expositor e o auditório, estabelecendo bases de respeito e fraternidade. Então, uma alternativa: fazer uma apreciação ao auditório. O público será mais receptivo se forem reconhecidas algumas de suas qualidades através de uma apreciação sincera, sem bajulação. Exemplo: é com grande alegria que nesta tarde abordamos o tema Missão do Espiritismo, assunto de grande importância para a análise de todos nós, especialmente os jovens, que constituem o futuro do movimento espírita. Aí o expositor poderá descobrir alguma coisa sobre o público e comentar. Ou fazer uma pergunta. É um outro recurso, né? Ela força o público a pensar, atraindo a atenção para o tema.
Quem de nós não conhece aquele magnífico diálogo entre Jesus e Nicodemos? Pronto, já é um bom início. Você já aprendeu a atenção. Fala, puxa, qual é mesmo o diálogo? Como que é mesmo? Aí, é uma pergunta, é sempre bom. E podemos usar uma citação. O nosso querido escritor espírita, Herculano Pires, em sua obra Obsessão, o Passe e a Doutrinação, nos faz a seguinte colocação. A cura da obsessão é uma autocura, conforme está dito por Mateus no capítulo 5, dos versículos de 1 a 6. Então, o meu assunto é obsessão. Mas eu não vou... Obsessão é um tema muito amplo. Eu quero falar sobre a autocura, como que eu saio de um processo obsessivo. Então, eu já começo dando um foco do que eu vou falar. É sobre obsessão, mas é sobre autocura. Essa é a minha linha de pensamento. Ou contar um fato. A narração de um fato é muito eficaz para atrair a atenção do público. Deve-se, porém, evitar a narração de fatos pessoais. A narrativa de um fato, por exemplo, uma passagem evangélica, tem a vantagem de estabelecer uma base para a apresentação. Pode ser utilizada, por exemplo, para ser analisada sob enfoque espírita. Ilustrar as exposições com histórias edificantes, porém não ficar só nisso. A função do expositor espírita não é de fazer passar o tempo, mas de apresentar um tema, analisá-lo e tirar conclusões, com vistas à exemplificação. A gente não pode ficar aqui o tempo todo contando história. É gostoso, né? Ficar contando história e ouvindo história, é muito bom. Mas e daí? Eu tenho que analisar a história. Qual que é a moral daquilo? O que aquilo serve para mim? Né? E provocar a participação. Nos casos, então, de exposição dialogada, o expositor pode, conforme o tema, requisitar desde o início a participação do auditório, exigindo-lhe atenção e raciocínio. Pode-se, por exemplo, contar um fato, narrar uma parábola, citar uma frase e pedir a análise do auditório sobre os mesmos. Então, o que você achou sobre isso? Né? E deixar o pessoal pensar e falar. E exibir algo. Uma boa alternativa para prender de imediato a atenção do auditório é exibir alguma coisa. Imagens possuem um grande poder de comunicação. Para tanto, podem ser utilizados aparelhos como datashow, retroprojetor, cartazes, gravuras, desenhos, tudo de acordo com o tema a ser abordado e as condições do ambiente. Isso é muito importante. Isso aqui é um problema que às vezes aparece, né? Incomoda muito. Incomoda muito. Você está aqui no meio de um pensamento, de um raciocínio, e tem um aquilo tira você do foco, né? O que você vai fazer? Vai falar, oh, silêncio aí, por favor? Não pode, né? Aí, muito sutilmente, você para, fica quieta, espera. A pessoa vai se tocar que ela está incomodando, né? Quando ela parar de falar, você retorna, mas você não diz nada. E isso é ruim. Eu acho que é um desrespeito com quem está fazendo a palestra, com quem está falando, e com quem está para assistir. Que ocorre tanto do lado da gente tenta ouvir o que a pessoa está falando, e a pessoa do lado, lá atrás, também quer tititi ali. Eu, sinceramente, tem vezes que lá no centro eu faço. Acho isso, mas eu faço. Tá cutucar. É horrível, é muito ruim. Mas isso às vezes acontece depois da palestra, no momento do passe. Nossa, é horrível. Então aí o pessoal começa Então, invariavelmente, como eu fico ali lá dentro da sala de passe, eu chego na porta aqui e silêncio, por favor. Aí eu falo, porque eu não sei quem é. Porque a gente sai na porta, a pessoa para de falar. Claro, né? Claro. Então, silêncio, por favor.
Bom, nós falamos sobre a introdução, agora a gente vai falar sobre o desenvolvimento, né, o meio. Agora sim a gente vai definir a ideia-mãe. É um pensamento único, expresso numa frase simples, clara e, se possível, direta, que resuma a essência do que se quer provar ou demonstrar através da exposição inteira. Em torno dessa ideia-mãe, ou em direção a ela, se encaminharão todas as demais ideias complementares e ilustrativas. Exemplo, tema obsessão. A ideia-mãe, a cura da obsessão está ligada à reforma íntima do obsidiado. Então, na minha introdução, eu posso começar com uma passagem do Evangelho, onde Jesus cura um obsidiado. Eu já iniciei com uma história evangélica. Agora, no desenvolvimento, eu vou trabalhar essa ideia. Que ideia? Que para eu melhorar de um processo obsessivo, eu tenho que me melhorar. O problema não é do obsessor, é meu. A divisão do tema em tópicos para compor o conteúdo da exposição é aconselhável pelos seguintes motivos. Faculta uma exposição do tema por partes ao auditório e dá mais segurança ao expositor, que se vincula a um roteiro. Então, Deus, né? Primeiro eu vou falar sobre o conceito, o que é Deus. Depois sobre os atributos e depois as provas da existência. Ou vice-versa. Aí no planejamento, o desenvolvimento deve ser feito de tal forma que ocupe 80% do tempo. A introdução, o início, é rápido. É uma frase, uma pergunta, uma história rápida. O meio é 80% do tempo. E o fim, a conclusão, uns 15, né? 5 no começo. Importantíssimo. O expositor, já falei, deverá selecionar 2 ou 3 ideias e apresentá-las com clareza, abandonando o resto. Pode fazer alusão a outros ângulos do assunto, salientando aos que abordará, aos que considera mais significativos para a ocasião. É preferível aprofundar algumas ideias básicas do que abordar várias de forma superficial. Evidências. São fatos utilizados para dar mais credibilidade e compreensão às ideias ou afirmações contidas na exposição. A qualidade de uma exposição depende em grande parte da capacidade do expositor em usar boas evidências. Então, quais são? Primeiro, um dado estatístico. De acordo com o tema, pode-se utilizar dados estatísticos para reforçar as informações. Elas devem ser específicas e fundamentadas em fontes que mereçam credibilidade. Isso é bom. Exemplo. O exemplo é uma outra evidência bastante utilizada e muito eficaz. Torna a linguagem mais concreta e contribui para a aplicação prática de princípios. É muito ruim você ouvir uma palestra teórica do começo ao fim. Só teoria, 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 teoria. Precisa de um exemplo. Você vai falar de obsessão? Dá um exemplo de uma situação, de um obsidiado. Vai falar sobre reencarnação? Dá um exemplo. Qualquer assunto que você for falar, procura um exemplo para não cansar. Né? Comparação. A comparação é uma das melhores evidências para facilitar de forma imediata a compreensão. O expositor pode comparar o que está dizendo com algo que seja de conhecimento do público. Pode-se comparar o abstrato com o concreto, o presente com o futuro. E a citação, que é uma evidência que dá qualidade à exposição. O expositor associa-se ao autor citado quando faz uma afirmação. E a seguir usa uma citação ou depoimento de uma autoridade da matéria tratada. Então podem ser citados trechos de obras, uma frase, uma tese. Toda citação deve ser feita com exatidão e indicar sempre que possível o nome do livro e do autor. Teve uma vez
há muitos anos atrás, que acho que era eu mesma que estava fazendo uma palestra, não lembro o tema, mas eu baseei o meu esquema todo em Emmanuel. Eu tirei tudo de Emmanuel, que é o que estava me interessando para tratar do assunto. E eu fui citando, né? Eu fazia isso aqui, citava um trecho e falava, esse trecho de Emmanuel diz isso, não sei o quê. Porque Emmanuel diz isso. Nossa, teve um lá. Você não vai falar de Allan Kardec? Nossa, eu quase caí das pernas. Então é um cuidado que a gente tem que ter também, né? Eu estava citando muito Emmanuel. Então a gente tem que contrabalançar para a pessoa. Muito justo o questionamento, né? Pô, a gente está no centro espírita, você não fala de Kardec? Mas, Lúcia, uma vez eu ouvi que a pessoa citava os autores, né? Então, aí ele comentou que a pessoa ficava citando muito livro para mostrar que tinha lido. Que tinha lido. Sabe cada ideia? Não é fácil, né? Nossa Senhora. Deus do céu. E também a demonstração, né? A demonstração é uma forma bastante prática de evidência, é uma oportunidade de revelar o como fazer, demonstrar aquilo que você está falando. Então, a gente está falando sobre, como se diz, já esqueci a palavra, tá vendo? Aquilo que você fala muito, seu Cordeiro. Mentalização, meditação. Então, não adianta eu fazer uma palestra inteirinha explicando, teoricamente, o que é meditação, se eu não faço uma demonstração. Né? Então, na prática, faça assim. Primeiro você faz assim, depois assado, depois assado. Tem que demonstrar a teoria que você está passando. Lúcio, o melhor exemplo é o que você está fazendo. Tipo? Demonstrar pra gente como que a gente tem que fazer. Tá ótimo, sinceramente. O dia que eu aprender, eu ensino. Obrigada. E eu acho que, por último, então, a vivência. A vivência ou experiência de uma pessoa pode ser utilizada para ilustrar determinados temas. Em certos casos, admite-se que o expositor ilustre a apresentação com sua própria vivência. O expositor poderá conjugar 2 ou mais evidências em uma exposição, que poderão ser auxiliadas por diversos recursos complementares, como quadro de giz, cartaz, data show, etc. Então, é muito importante a gente usar essas técnicas, né, para não cansar quem ouve. E a narração de um fato, que é um recurso eficaz para prender a atenção de imediato. Ela estabelece uma base para o desenvolvimento do tema, podendo o expositor reportar-se a mesma no decorrer da apresentação. É o caso da narrativa de uma descoberta científica, de um fato histórico, e também pode ser utilizado contos, parábolas, fábulas. E é aconselhável o expositor formular uma pergunta e ele próprio as responder, com o intuito de realçar este ou aquele trecho da exposição. Às vezes a gente faz uma pergunta mais difícil, né? Você quer... Então, não vamos esperar que ninguém responda, porque eles não vão saber responder. Então, você joga a pergunta para a pessoa pensar, mas você mesmo já dá a resposta. Agora, vamos partir para a conclusão. É a última parte da exposição. Eu coloquei essa figura que eu achei ótima, né? Agora, vamos encaixar. Joguei uma coisa aqui, outra coisa ali, agora é a hora de unir. 2 aspectos devem ser observados nessa fase. Primeiro, recapitulação. Significa repetir a exposição sintetizada, fazendo um resumo dos principais pontos. Pode ser uma ou algumas frases. A recapitulação é importante para ajudar o público a compreender a mensagem, que é o objeto da comunicação por parte do expositor. Mas eu já vi exposições
em que quando chega no fim, a pessoa começa a repetir tudo que ela já falou lá no começo. E fica enfadonho. Você fala, meu Deus, isso não vai acabar nunca. Né? Fica enfadonho. Porque falou, está falado. Agora você só vai relembrar, não vai voltar no assunto de novo. É uma ou algumas frases. E o epílogo. Às vezes, o expositor desenvolve muito bem a sua exposição. Porém, como não planejou o final, surgem basicamente duas tendências. Ou ele fica repetindo frases sem saber como encerrar, recordando, relembrando, né? O que torna angustiante ver o expositor repetir quase toda a exposição numa luta inglória em busca de uma frase de conclusão. Ou apoia-se em bengalas comuns e sem sentido, como, bom, eu acho que era isso que eu tinha preparado para hoje, não sei se vocês querem colocar mais alguma coisa, se tem alguma coisa para dizer, ou então, boa noite. Quer dizer, e aí? Né? Como é que fica esse encaixe? O epílogo é muito importante, porque pode ser o momento de tocar fundo nos sentimentos do auditório. O clímax geralmente é atingido no final. Por isso, nesse momento, deve-se falar com vibração, imprimindo um ritmo mais acentuado na pronúncia das palavras. Os grandes oradores terminam como as suas palavras, assim, as suas palestras, assim, de chofre. Como que o Divaldo termina, como que o Raul termina, o Haroldo. É onde você, né, fecha. Se não tiver uma boa conclusão, como diz ali, às vezes ele fez uma exposição maravilhosa, mas não teve conclusão. Alternativas. Expressões fraternas, apreciação do auditório, uma citação, narração de um fato, uma reflexão, resposta a uma pergunta, chamamento à ação, uma prece, uma poesia. Né? Eu, particularmente, gosto de contar um fato, uma história, uma coisa que tenha emoção, dependendo do tema, claro, tem tema que não dá. Para que a pessoa saia daqui, assim, sabe, com o coração aliviado. E é nessa hora que a emoção vem à tona, é que a espiritualidade aproveita esse momento para auxiliar as pessoas que aqui estão, porque elas se elevam, conforme elas se sintonizam pela emoção, aí a espiritualidade vem e tem condições de chegar naquela pessoa. Mas se eu dou um encerramento assim brusco, como que faz? Como que ela sintoniza? Não sintoniza. Então, olha só que interessante. A introdução, a gente começa aqui, vai subindo, no desenvolvimento atinge ali uns picos, vai, volta, mas a conclusão é o mais alto pico de intensidade. Isso aqui é importante para a gente que vai apresentar palestra. Durante o desenvolvimento, a gente tem altos e baixos, propositais, mas na hora da conclusão você tem que subir. Não pode descer, nem estacionar. E a assimilação? Ficou constatado que a assimilação da mensagem depende muito da utilização de recursos auxiliares. O quadro abaixo mostra a porcentagem de assimilação de acordo com o uso dos recursos. Só escutar, você fixa 10%. Se você escuta e lê, 40%. Se você escuta, lê e exemplifica, 60%. Se você escuta, lê, exemplifica e vivencia, 100%. Então, isso é uma coisa para a gente pensar também, né? Não tenha vergonha de dizer, eu não sei te responder essa pergunta. A gente não é obrigado a saber tudo, né? Porque a doutrina espírita é muito extensa.
Sinceridade é muito melhor do que você dar uma resposta errada ou embromar a pessoa respondendo outra coisa que não foi o que ela perguntou. Diga que você vai pesquisar e depois dá um retorno. O nosso corpo, né? Durante a palestra, não andar como um leão enjaulado. Tem gente que faz isso, não tem? E vem, e rápido, né? E fala. Parece leão enjaulado. A pessoa fica assim. Também não andar o tempo todo, nem ficar o tempo todo no mesmo lugar. Tem que ter um meio termo, né? Movimentar o corpo, os braços, as mãos, a cabeça com naturalidade, sem exagero e harmonia com o que está dizendo. Não adotar posturas teatrais, nem exagerar nas expressões faciais. Livrar-se de quaisquer tipos de cacoetes, trejeitos ou vícios de postura. São muito desagradáveis. Isso é chato, né? Tem gente que gosta de coçar a cabeça e fica falando, coçando a cabeça, coçando a cabeça. É muito desagradável, né? Você tem que, pelo menos durante o período da palestra, para com os seus cacoetes. Depois, retoma. Mas tem gente que tem cacoete e não tem direito. Eu tinha um que eu fazia curso com ele, ele estava indo das costas pra frente, assim. Ai, que horror. Ficava nervoso, mas assim, ele não conseguia parar a coisa dele. Aí no fim eu acabei acostumando, né? Mas eu não conseguia parar. Eu ficava assim. Se usar o microfone com pedestal ou tripé, ao mover-se, ter cuidado e não afastar a boca para longe dele. Ao segurá-lo na mão, ter o mesmo cuidado. A distância e a direção do microfone é que irão fazer com que você seja ouvido. Antes do início da palestra, fazer algumas respirações lentas e profundas, dando a si mesmo um comando para relaxar. Se puder, fazer alguns exercícios de aquecimento de cordas vocais, movimentar os ombros, a cabeça, para relaxar a nuca. Isso tudo no início, né? Depois a gente acostuma. A questão do microfone também é se observar. Às vezes a pessoa não gosta de usar e fala muito baixo, ou fica nervosa com o microfone e perde conteúdo. Tem que acostumar com o instrumento também. Né? Verdade. E salões muito grandes, isso foi para mim, que eu não gosto. Postura. A postura é elemento importante na comunicação pela imagem que passa. A grande dúvida do expositor surge quando inicia a sua apresentação. Ele não sabe se ele começa a falar com os braços, à frente, atrás do corpo. Aonde ele põe o braço? O que eu faço com o braço? Né? Se põe ao longo do corpo, atrás, com a mão. O que faz com a mão e com o braço? É aconselhável falar de pé, observando, entretanto, a conveniência do momento. Movimentando-se durante a exposição, seja comedido. Evitar dar as costas para os participantes. Mesmo ao escrever no quadro de giz, fazê-lo pelo mínimo de tempo possível, procurando não se desligar inteiramente do auditório. E ainda que ocorra atraso, como foi o caso, nós vamos terminar na hora marcada. Espero.